Muitos parlamentares aqui, inclusive Vossa Excelência, quando era senadora, votou favoravelmente a tornar a emenda de individual impositiva, aumentar para 2% lá da receita corrente líquida. Minha pergunta é, se tem 50 bi de emendas em poder do Congresso, como você enxerga esse protagonismo do Congresso Nacional, de 50 bi do orçamento, de uma fatia do discricionário que já é pequeno, que já está espremido, completamente sem critério? O que o Ministério está pensando para isso? A deputada também fala das emendas parlamentares. Bom, essa é uma decisão política, né, uma decisão colegiada. Eu só diria que 50% dela é destinada para a saúde, né, e qualquer possível fraude que porventura pode acontecer, e é natural, né, que muitas vezes até os parlamentares não conseguem lastrear. Eu sei da boa vontade, interesse de ajudar, mas os parlamentares colocam na mão de prefeitos, né, de governadores, e não tem o controle. Como é que se faz o controle disso? O Ministério do Planejamento não tem capacidade nenhuma. Nós nem podemos, constitucionalmente falando, rastrear essa emenda até a ponta, até a execução. Para isso nós temos os mecanismos do Tribunal de Contas Estaduais, algumas capitais dos Tribunais de Contas do município, Ministério Público, Ação Popular, Ação Civil Pública, Câmara de Vereadores e tudo mais para poder... podemos aperfeiçoar? Podemos, mas isso é uma decisão coletiva dos parlamentares. As comissões temáticas, está me lembrando aqui o Paulo, que é da casa, né? As comissões temáticas podem ajudar, inclusive, nessas discussões e reestruturação de possíveis emendas que, porventura, não estejam indo para políticas públicas, para dizer, esse caso não cabe, não pode ir para tal lugar. Acho até que é uma forma as comissões participarem para proteger as senhoras e os senhores. Olha, não pode colocar emenda em algum tipo de atividade, sei lá, cooperativas, alguma coisa que poderia vir a criar algum problema aí nesse sentido, né? Em relação à transparência das decisões da AGEL, eu sou favorável. Eu só quero dizer o seguinte, que é uma frustração se vocês olharem as atas, porque na realidade o grande trabalho, ele não é feito na junta, ele é feito dentro dos ministérios. O meu ministério trabalha uma revisão de gastos, aí a minha equipe fala com a equipe da Casa Civil, fala com a equipe da Fazenda, eles têm uma pré-GEL onde eles trabalham, e depois a gente, já sabendo cada ministro, a gente só vai lá na reunião para ratificar. Então lá não tem, o trabalho é feito anteriormente, o debate é feito anteriormente. Claro, surgindo algum debate lá, aquilo é travar, aquilo é discutido. Mas sou favorável, não vejo nenhum problema. O deputado Dagoberto falou de uma coisa que os senhores vão ouvir muito. Vamos falar de coisa boa. O Brasil mudou nos últimos 30 anos, eu mostrei isso, falei aqui anteriormente, a geoeconomia do Brasil mudou. O PIB da indústria caiu, e o PIB do agronegócio cresceu. Onde está o agronegócio brasileiro? No interior. O agronegócio brasileiro está em Rondônia e no norte, parte do norte do Brasil. Está em Mato Grosso Sul, centro-oeste, aqui, Goiás. Está no Paraná, interior de São Paulo, interior de Minas, Matopiba, nessa região. Tive o privilégio de correr o Brasil 2 vezes em menos de 2 anos. Todas as capitais. Andei todo o Brasil, né? O Brasil sempre tem a capacidade de nos surpreender. Algumas pessoas perguntam assim, o que mudou no Brasil? Eu falo, mudou tudo, né? O Brasil tem uma capacidade de resiliência, a economia brasileira está cada vez mais diversificada, o que faz com que, quando a indústria não comparece, tem o agronegócio lá do Mato Grosso, do senador Jaime, contribuindo, quando vem uma pandemia ou uma calamidade pública ou uma chuva lá no estado dele, que produz quase 25% todas as commodities brasileiras, outros estados vêm com o setor de serviços aquecido e tudo mais. Então, assim, o meu otimismo vem da certeza de que, junto com o Congresso Nacional, nós estamos, ainda que não como gostaríamos, avançando em políticas econômicas, macro e microeconômicas fundamentais. É verdade, e Vossa Excelência tem total razão, e tem a minha impaciência também nesse sentido, que quando se fala do fiscal, as coisas caminham mais devagar. Não só neste governo, em todos os governos, né? Eu faço política há 22 anos, vi vários ex-presidentes passarem no Brasil, como
tive a oportunidade de estar no governo do estado e como prefeita. Há uma dificuldade de avançar naquilo que é prioritário quando se fala em equilíbrio fiscal. Vossa Excelência tem razão, mas estamos avançando. Paralelo a isso, o que eu entendo quando nós falamos de crescimento relação dívida-PIB? Nós não podemos colocar na preocupação da trajetória, sustentabilidade da dívida e equilíbrio dessa dívida, colocar na conta da revisão de gastos a solução do problema. Acho que são duas as frentes. Primeiro, o crescimento sustentável e duradouro do Brasil. E aí eu aposto sim, a partir de 26 e principalmente 27, mas já com reflexo em 26 da reforma tributária. A reforma tributária que as senhoras e os senhores aprovaram é a única que faltava para fazer com que o Brasil, a partir de 26, embora ela comece a operar em 27, que o Brasil cresça de forma sustentável, duradoura pela primeira vez na sua história, porque quando analisamos o crescimento do Brasil nas últimas 4 décadas, nós temos lamentavelmente que dizer que o Brasil cresceu a média de 1% ao ano. A reforma tributária sozinha vai ter a capacidade de fazer esse crescimento de 0,7%, 0,8%, em alguns casos até 1% ao ano, sozinha, só com a reforma tributária que as senhoras e os senhores vão regulamentar. Então, o crescimento, a reforma tributária me traz esse otimismo, a diversidade da economia me traz esse otimismo, os projetos que o Congresso Nacional está aprovando, não só com a macroeconomia, Vossa Excelência foi muito feliz. Realmente, o Congresso foi parceiro do governo do presidente Lula, isso não é segredo e o ministro da Fazenda gosta de reforçar. A própria relatoria de Vossa Excelência foi fundamental, mas aliado a isso, nós tivemos uma série de votações no Congresso Nacional que envolvem a microeconomia e que vão lá na ponta, que atingem setores que são responsáveis pela geração de emprego e renda. Fruto disso, eu não vou me delongar nessa primeira pergunta, já indo para a segunda. É óbvio que isso aqui são apenas projeções, né, deputado Cajado? Tudo pode acontecer. Lamentavelmente, a calamidade pública no Rio Grande do Sul mostrou, né, que o imponderável, o inimaginável, às vezes acontece, mas nós temos que lembrar aqui que não só o crescimento do PIB saiu de 0,7 para 2,9, como as próprias expectativas do mercado para o crescimento desse ano já está mostrando uma curva de ascensão. Então, assim, são muitos. É a massa salarial, é o salário mínimo sendo reposto acima da inflação. E aqui, se vocês me permitirem, porque já vou ter que responder a pergunta dele da vinculação de salário mínimo. Antes tem meta zero, então eu vou para a meta fiscal antes de entrar na vinculação. Em relação ao déficit, a meta zero, a equipe econômica do governo do presidente Lula não está trabalhando com a banda superior nem com a banda inferior. Nós estamos mirando meta zero, tudo mais constante, ainda que, e Vossa Excelência tem razão, contando com alguns créditos extraordinários esse ano, porque a pergunta foi relacionada à meta desse ano, nós miramos meta zero. Óbvio, né? A pergunta do deputado exigiria de forma contundente uma resposta. Não posso cravar, eu não jogo em loteria porque eu não tenho chance nenhuma de acertar. Cravar a meta zero é impossível, mas que nós vamos cravar, que vamos estar dentro da meta, nós vamos estar dentro da meta. Agora, nós estamos mirando meta zero. Estamos contando com alguns recursos, óbvio, que às vezes vêm de receitas excepcionais, né? Que não são correntes, que não são permanentes, mas nós estamos mirando meta zero. O nosso papel, pode colocar, eu acho que eu vou até apresentar uma lâmina só, voltei no século passado, né? Um slide só. Aqui, eu vou dar o exemplo aqui do Fundeb. Eu vou dar o exemplo. Nós acabamos de sair do Tribunal de Contas e nós vimos exatamente os números oficiais, e nós temos um grande dado disso, que o déficit previdenciário de 2023 foi da ordem de 428 bilhões. Em 2022 foi 329, ou seja, houve um aumento de 9% do crescimento das despesas previdenciárias. Aí a pergunta é: a saída é uma reforma da previdenciária? Não, nós já fizemos reforma previdenciária. O grande problema entre outros, do déficit da Previdência, está aqui na renúncia tributária previdenciária. Isso está, inclusive, eu não li ainda, mas está claramente no relatório, pelo que eu soube, do Tribunal de Contas da União, que estava lá. Esse aqui eu vou dar um outro exemplo. Então, nós temos sim
que nos debruçar na análise dos números, o que está impactando, e aí vem a última pergunta de Vossa Excelência. Nós estamos trabalhando em todas as frentes, podemos a qualquer momento trazer novamente a Secretaria de Avaliação e Monitoramento para um debate mais técnico, com os técnicos da CMO, com os técnicos dos parlamentares, sobre a revisão de gastos. São primeiros 3 eixos da revisão de gastos. No eixo vertical, no eixo que tem a ver com essas 2 perguntas e a última do deputado. Agora, o principal, para não deixar passar aqui o discurso e a mensagem política, qual é o papel do Ministério do Planejamento e Orçamento? Ainda que eu não concorde com aquilo que eu anuncio, eu não posso me refutar a colocar. Por exemplo, há uma discussão, e eu sei que o posicionamento do deputado Cajado, se a Previdência é o maior problema dos gastos brasileiros, aliado às renúncias fiscais, e isso o Tribunal de Contas mostrou muito claramente, são números, qual é o grande problema das despesas do Brasil? Se nós pudéssemos escolher as 2 principais, a vinculação que as despesas têm em relação ao orçamento brasileiro, especialmente Previdência Social e as renúncias fiscais que estão passando de 600 bilhões. Dito isso, nós temos que trabalhar, estamos trabalhando na análise desses gastos, não só onde há fraude, não só onde há erro, mas também analisando uma modernização dessas vinculações.